Se o Senhor diz nas suas palavras, não temas, pois estou contigo, por que medo? O que é o medo? Você vai deixar você responder. Medo, o meu medo hoje, o medo do Hugo hoje é a falta de Deus. Meu medo é de Jesus não estar comigo. Uau. Você entende? Assim, eu oro, busco a Deus todos os dias. Então, assim, o meu medo é que o Espírito Santo de Deus saia de perto de mim. É o único medo que eu tenho hoje. Olha só. Não tenho medo de mais nada. Porque se a partir do momento o homem ou a mulher que não tem a presença do Espírito Santo de Deus, que não tem Deus na vida dele, a vida dele é fardada ao fracasso. Isso é Então o seu medo é a distância do Espírito Santo. a distância do Espírito Santo, é a falta de Deus na minha vida. É só isso o meu medo que eu tenho hoje. Uau. Só isso. Mas na hora da sua dificuldade, quando você foi no médico aquele dia que você recebeu o seu exame, sabendo que tem a dificuldade para ter um filho, alguma hora você pensou em desistir de Deus? Pensei. No momento que eu recebi o diagnóstico do Médico. do médico, da baixa contagem, veio na hora esse medo. Falei, Jesus esqueceu de mim. Aí eu comecei a falar, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu vim de minha família toda cristã, minha família toda de dentro da igreja. Então, assim, eu vim de uma criação cristã, onde é que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz o paralítico andar, o Espírito Santo de Deus, onde é que ele chega, o demônio manifesta, é expulso pelo poder do sangue de Jesus. E naquele momento ali, eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor saiu, o Espírito Santo? O Senhor não está comigo? É a única resposta que eu tive do diagnóstico do médico. Eu falei, Deus me abandonou. Aí eu comecei a pensar, falei, mas caramba, o que eu fiz? Por que Deus me abandonou? O que está acontecendo? Aí começa a passar um filme na sua cabeça. O que eu fiz de errado? O que eu falei? Será que eu falei algo que entristeceu o Espírito Santo de Deus? Aí você começa a fazer uma autoanálise para entender. Só que assim, no fundo do meu coração, eu creio que eu vou testemunhar algo grande. Imagino que Deus está montando todo um contexto para que daqui uns dias eu e a Josiane venha dar nosso testemunho e impactar vidas. Porque o nosso testemunho, se a gente for começar a contar a nossa história de vida do começo até hoje, o tanto de batalhas, o tanto de leão que a gente já matou do dia que a gente se conheceu até hoje, acho que a gente tinha que marcar uns 10 podcasts. E o nosso livro de história é bem grosso, né? Porque eu costumo falar pra Júlia, amor, a gente é umas pessoas assim, entre aspas, novo de idade, só que eu tenho pra mim, no meu coração, que tem gente com 60, 70 anos de idade que não travou batalhas igual a gente já travou nessa vida. Olha só. E, Hugo, você era evangélico, né? Isso, eu venho de E a família Josi evangélica. católica. Você não teve medo disso atrapalhar seu casamento? Não. É porque eu costumo falar assim, várias pessoas questionam. Até mesmo no meu convívio, tem pessoas que me questionam, como é que dá certo? Aí eu falo para eles, é simples. Eu não sigo placa de igreja, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Então eu não tô atrás do João, do Pedro, da Maria. Isso não trazia medo para poder momento nenhum. pensar, imaginar que não daria certo. Nunca pensei nisso. Seu medo, então, você deixa claro que é o medo realmente da ausência do Espírito de Deus. O único medo que eu tenho hoje é a ausência de Deus na minha vida, a ausência do Espírito Santo de Deus. Só isso que eu tenho. Uau. O que você falaria para uma pessoa que está assistindo aqui agora sobre isso? Que às vezes está namorando com o evangelho, tem esse medo. Qual o conselho que você daria para ele agora? O conselho que eu dou para a pessoa que estiver assistindo é que o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Cristo. Nós somos cristãos. Porque se a gente pegar a história, todo católico é evangélico. Todo evangélico
foi católico. Porque lá de trás só existiu... O cristianismo, ele é único. Sim. O cristianismo, ele é único. Então, assim, não foca em Jesus. Porque no céu não vai ter placa de igreja. Isso que você está falando, Hugo, é tão forte, porque uma das coisas que norteou o princípio desse programa para ele existir, é que eu tinha dito para minha esposa, quando a gente iniciou a fala sobre esse programa, é que esse programa não teria bandeira religiosa. Aqui, a única bandeira é a bandeira do Espírito Santo. Até porque a gente tem que respeitar, né, cada decisão de cada pessoa, e é o que você falou, né? É sobre o Espírito Santo, não é sobre bandeira, né? Apesar de cada um ter a sua fé, manifestar a sua fé, a sua religião. Quando a gente respeita, a gente vê a ação de Deus sobre isso. Parabéns por essa atitude. E para Josi, hein, meu amor? Ela não respondeu o medo. Ela vai responder agora. E aí, Josi? Então, Josi, antes assim, de você falar sobre o medo, olha só. Aham. Tem uma mensagem que o Edgar, eu queria trazer essa mensagem, não que o Edgar colocou aí, mas eu vi essa mensagem hoje que o Edgar disse, numa fala dele, disse que você é do tamanho da sua coragem. Você é do tamanho da sua coragem. Então, assim, eu já estou te entregando isso, tá? Para impulsionar você a falar desse medo. Vamos lá. Então, assim, sobre o casamento, eu tive medo em algum momento, assim, porque quando a gente se casou, em 2014, em 3 meses, nosso mundo caiu. Porque eu tive muito problema com algumas pessoas, e aí o medo que eu tava naquela situação me fez gerar dúvida, né? Nossa, esse negócio não vai dar certo, esse casamento não vai dar certo. E aí eu olhava pro Hugo, ele falava, não dá moral não. Ele só falava assim pra mim, porque... Aí depois eu vim entender que ele falava isso pra mim porque ele também não conseguia agir em certas situações. E aí, em vez de eu cobrar dele alguma coisa, por exemplo, você não faz nada, eu me uni a ele. Então o medo passou. Aí eu vim entender que ele também ouvia, ele também passava pelas mesmas situações, até mesmo piores do que eu, com algumas pessoas. Então esse medo era relativo a determinadas pessoas. Isso, então assim, aí gerava esse conflito entre a gente, mas eu e o Hugo, desde o princípio, a gente foi muito sincero um com o outro, não teve essa barreira, assim, porque tanto é que eu sou muito, assim, como fala, muito transparente no que eu falo. Às vezes eu tô aqui pensando, opa, minha boca já falou, mas nada de mal. E aí eu e ele temos essa afinidade de falar, mas aí como entrou outras pessoas, eu fiquei com medo, tipo, e agora? Né? Por não querer expor ninguém. Aí mas e agora? Naquela época, né? Esse medo que eu tinha, depois que eu me uni ao Hugo 100%, o medo passou. Que era um medo de, será se ele vai cuidar de mim? Porque a mulher, quando ela casa, ela vem de um histórico, de um espelho do pai. Porque o pai cuida de uma filha. Sempre assim. E eu tenho um pai, assim, até hoje, eu falo, nem sei se ele tá assistindo, né? Mas, pai, te amo. E meu pai foi muito cuidadoso. Tanto é que eu, com 9 anos, meu pai ainda me carregava no colo. Então, quando eu casei, eu olhava pro Hugo não como meu pai, mas também querendo ter aquele homem que me protegia. E assim que a gente casou, teve um momento que isso não aconteceu. Então, eu tinha muito medo mesmo. Porque, às vezes, se eu fosse pros meus parentes de sangue, fosse falar alguma coisa, eles iam falar o quê? Você casou para sofrer? Então, por não expor ele, né? Então, quando eu me uni 100% ao Hugo, aí esse medo passou. Não teve... Que bacana. Vence o medo com a união. Uhum. Uau. É uma chave poderosa. Então, em resumo, você é do tamanho da sua coragem. Uhum. Como disse Muito. nosso ilustre Edgar Diniz, você é do tamanho da sua coragem. A gente sabe que esse medo, essa angústia, pode tomar conta sempre dos nossos corações. Mas eu acredito que quando é sobre pessoas, você só precisa olhar para você mesmo. Quando você olha para o tamanho que você é diante de Deus, a importância que você tem diante de Deus, o seu medo, ele diminui. Ele fica um medo que é restringido apenas naquele que quer te causar medo. Porque ele vê o tamanho da sua força, o tamanho da sua coragem,
e começa até se inspirar em você. Então, o medo sempre... Eu aprendi com o Fernando Bacelar que o medo é um soldado que nos capacita para lutar. O medo faz parte das nossas vidas. Se a gente olhar para a história de Jó, é uma história de muita dor, né? Muita angústia, muito sofrimento, muito medo do futuro. Mas Deus sempre esteve com ele. Deus sempre esteve com ele. Como essa passagem revela, ela diz que o Senhor, não temas, pois o Senhor está contigo. Então, se a gente acreditar e crer nisso de verdade, nós vamos vencer os nossos medos. E são muitos medos. A gente vê que cada dia mais o número de pessoas que sentem medo, ausência de coragem, né? O que é o medo? A ausência da coragem. É por isso que essa frase é muito poderosa. Você é do tamanho da sua coragem. Então, se a gente tem a nossa coragem que sobressai o nosso medo, a gente consegue ativar muitas coisas. Aqui eu estou do lado de uma mulher que não teve medo de enfrentar as suas dores, as suas dificuldades, tudo aquilo que para muitas pessoas era um julgamento, ela olhava como uma esperança. E eu acredito que a Clélia é um grande exemplo de pessoa que teve medo, mas não faltou coragem. Quando eu olho para a história nossa, a história da Clélia, a Clélia é uma mulher que me inspira muito. Eu sempre digo que se tem alguém que me plantou no céu, acho que vocês já ouviram falar isso, foi a Clélia, justamente por conta disso, por conta da coragem dela. Porque no momento que eu menos mereci, a Clélia conseguiu ser reflexo da misericórdia para mim. E eu sei hoje que eu posso ver que ela é uma mulher muito grande por conta da coragem que ela teve de me acolher e me amar. Então, assim, hoje eu tô enchendo a bola dela porque hoje deve ter pezinho. Nossa. É engraçado, Gilberto, você falando, todas as dificuldades, eu não tive medo, assim, de perder o Gilberto, hora nenhuma. Aquilo me dava, assim, mais força. O medo que eu tive, mais medo foi de quando fui fazer a minha cirurgia da coluna, de não andar. Isso eu tive um medo muito grande. Porque a gente vê tantas cirurgias aí que dá errado e a coluna é o lugar que movimenta o corpo. Então, eu ia muito, o Gilberto falava assim, você vai muito tranquila. Não. Mas aqui dentro de mim, ninguém sabia a dor que eu tinha. Cada cirurgia que eu passei, era só Deus mesmo para saber. Eu lembro até hoje que a primeira cirurgia que eu fui fazer, eu estava com terço. E o enfermeiro perguntou assim, você está muito tranquila? Eu falei assim, aí eu peguei o meu terço e mostrei para ele. Eu falei, eu não estou tranquila. Eu estou com Deus aqui. Todo momento está aqui na minha mão. Acho que nem podia entrar, mas eu vim com ele. E ele falou assim, você quase não conversa. Eu falei, não, porque eu estou em oração. Oxe, em oração. Estava conversando muito. Estava conversando muito, mas não com eles, com Deus, porque eu estava na mão deles, né? Que lindo. Porque quando você entra num centro cirúrgico, todas as vezes que eu fiz cirurgias, eu pedia para Deus cuidar nas mãos deles, dos médicos. Não dos médicos, era das mãos. Porque a partir da hora que Deus está guiando a mão dele, ele vai fazer a obra. Uau. Então, esse foi meu medo. Esse medo da minha relação com o Gilberto, não, eu estava muito tranquila e sabia que Deus ia fazer. Uau. Eu confiei em Deus, se fosse para o Gilberto voltar para a família dele, eu estava tranquila. Se não voltasse, também estava, porque às vezes não me pertencia, não era para ser. E eu estava na minha fé, na minha paz, com muitas as dores assim, dor. Por isso que eu te amo. Nas dores, mas medo não. Nas Isso é muito lindo, hein? Nas dores o Senhor estava com ela, né? Isso é forte, hein? Estava comigo o tempo inteiro. E é tão bacana porque é o seguinte, ela estava falando que pediu os médicos para que guiasse as mãos, pedia ao Senhor para que guiasse as mãos dos médicos. E aí quantas vezes nós não confiamos no Senhor para Ele instruir as pessoas que vão passar pelas nossas vidas? Eu acho que a gente precisa ter mais confiança. Eu tive um médico mesmo que eu fiz uma cirurgia, que todas as vezes que eu ia nele, ele sempre chamava para rezar. Nossa, que bom. Aí no dia da minha cirurgia, acho que se minha sorte estiver assistindo, é uma testemunha disso, o Gilberto também não deixa. Quando eu saí
do centro cirúrgico. Ele foi no quarto, ele falou assim, Nossa Senhora estava o tempo todo com você lá. Nossa. Uau. Até roupei, assim que... Nossa. Foi lindo, foi o que ele Lindo falou. demais, hein? Que ela estava o tempo inteiro comigo lá. Então, assim, medo, acho que é igual o Hugo falou, o medo é perder a fé, É a né? falta. É a falta. Porque Falta se da coragem. Jesus não tá, dá tudo Nada errado. acontece. A falta de Jesus é o E fracasso de tudo. meu E a irmão. fé te Tudo, fortalece. É o que você disse agora há pouco, né? Perder a presença do Espírito Santo é o que mais te traz medo. É tudo sobre isso. É muito forte.